queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que chegaram a esse encontro que com certeza de relevância maior, né? Todo o histórico que aí a gente tenta, de uma certa forma, resgatar, mas também apontar para o futuro. Mas nesse momento a gente tem primeiramente uma palavra do Dr. Eduardo Nunes, que é diretor adjunto nacional da Visão Mundial. Em seguida também quero dar uma palavra rápida de saudação a todos vocês. E logo em seguida, sem perder tempo, a gente passará então à mesa de conferência e debate. Ok, só dizer, em nome da Visão Mundial, agradecer a todos os que vieram aqui e também dizer que para a gente é um privilégio poder ser parceiro do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista, e também é um privilégio poder ser parceiro e apoiar um evento que discute um assunto tão importante e tão atual como esse. Às vezes eu acho que quando toda essa discussão sobre teologia da libertação, quando a missão integral primeiro surgiu no seio da igreja, ela não era tão importante quanto é hoje, em termos de momento histórico comum. Então a gente tem esse privilégio de poder estar apoiando essa discussão e também crer como Visão Mundial na importância dessa discussão e dessa ação em torno de um evangelho integral e para todo mundo e para todo mundo. Tá? Obrigado. Na origem, segundo o professor Luiz Dé, da Federal de Juiz de Fora, na origem dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião no Brasil, há uma presença importante da teologia da libertação e de algumas contribuições do movimento ecumênico latino-americano. Por outro lado, todos nós que fomos formados em seminários evangélicos, há alguns anos atrás, pelo menos, aprendemos a ler alguns teólogos da teologia evangelical. Entre eles, eu creio que a gente não está fazendo aqui elogio à toa. O que mais impactou o meu tempo de graduação foi o professor René Padilha em alguns lugares e René Padilha em outros. Então esse encontro, eu olho um pouco para essa herança que existe nos primórdios dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião e recorro também a essa importante formação que nós recebemos através de leituras de teólogos que eram, e eu creio que ainda são, vanguarda do movimento evangelical. Então esse encontro para nós é de motivo de grande alegria, né? Esperamos que ele seja descortinador de novas perspectivas, talvez de novos encontros, de novas tarefas, de novos trabalhos comuns e afins. Então agradeço também o seu Jung, né, e como é que o seu projeto está marcando esse lugar. Naturalmente uma palavra muito especial de agradecimento à Visão Mundial, que também está trazendo, está nos propiciando, na verdade, esse encontro. Eu tenho certeza que o nosso encontro será muito proveitoso, será muito criativo, mas antes de tudo será muito desafiador. Então, eu peço ao professor Ariovaldo, que vai coordenar a mesa, que ele então assuma a palavra e nos coordene nessa manhã.
dia. É um privilégio muito grande para nós estarmos aqui nesta manhã para esse encontro. Nosso agradecimento especial ao Dr. Jung, porque é o grande incentivador desse encontro, e ao Dr. Padilha, que aceitou prontamente, tão logo foi comunicado. Então é um privilégio, eu entendo que é um encontro extremamente significativo para a teologia latino-americana, especialmente a facção brasileira, né? Então, eu acho extraordinário que duas teologias que se propõem libertadoras conversem entre si. Isso é uma, quem sabe, sem número de problemas que nós temos hoje teriam sido evitados se a gente tivesse feito encontros como esse. Então eu queria convidar já o professor Dr. Jung Mossundi e o professor Dr. René Padilha a assumirem os seus lugares. Nesse primeiro momento, a ideia é fazermos uma avaliação histórica da caminhada. Vamos ter primeiro a palavra do Dr. Padilha, depois a exposição do Dr. Jung, e aí um intervalo para o café, e a reação e aprofundamento da parte do professor Zé Machado, professora Margarida Cunha e professor Jorge Barro. Então, nesse momento, a palavra está com o doutor René Padilha. Muito obrigado. Lamento mucho no poder dar esta plática en portugués, su máximo portugués. He conocido al doctor Jung Mossundi desde hace varios años por medio de su literatura. Y siempre he encontrado muchos puntos de contacto con sus perspectivas. Me siento honrado de estar acá participando en esta mesa junto con él. Hablar de la teología de la visión integral es hablar de una preocupación que surgió más o menos al mismo tiempo en que surgió la teología de la liberación en América Latina. Pero surgió en círculos evangélicos, en círculos donde generalmente se consideraba que la evangelización es la misión de la Iglesia y se concebía la evangelización como la comunicación casi exclusivamente verbal del Evangelio de Jesucristo. El propósito de la misión era salvar almas, plantar iglesias. No que no hubiera cierta preocupación social, mas esa preocupación no se articulaba como una parte esencial de la misión de la Iglesia, inseparable de la evangelización en términos de comunicación verbal del Evangelio. No sé si es una coincidencia que se dio por razón de la situación en América Latina. No sé si se trata de una reacción frente a ciertos acontecimientos como fue el triunfo de la Revolución Cubana. No sé exactamente por qué esa coincidencia, pero que se dio, se dio. Algunos de los conocidos autores de la teología de la liberación
eran protestantes, entre ellos, por ejemplo, Julio de Santana, y algunos pertenecían exactamente a la misma generación de quienes dieron inicio a la así llamada teología de la visión integral. ¿Qué distinguía a esa teología? La teología de la visión integral. Más que nada un compromiso cristiano, cristocéntrico, que tenía como foco la iglesia evangélica. La iglesia evangélica. Y cuando digo la iglesia evangélica estoy hablando en términos muy amplios. La iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, anglicana, fuese lo que fuese. Yo quisiera hacer un recuento histórico muy breve de cómo fue desarrollándose la teología de la visión integral. Tuve el privilegio de asistir a un gran congreso que se hizo en Berlín en 1966. Fue un congreso a nivel mundial con representantes de todo el mundo para hablar sobre la evangelización. En ese congreso, en 1966, hubo una participación de un buen número de pensadores del tercer mundo. En ese tiempo se hablaba del tercer mundo. Pero ninguna de las ponencias que se presentaron fue una ponencia que encarara directamente el tema de la responsabilidad social de la Iglesia. En el documento que surgió de ese encuentro, sin embargo, se hacían ciertas alusiones a la responsabilidad social de la Iglesia. Uno de los patrocinadores, diríamos, de ese congreso fue el famoso evangelista Billy Graham. Al comienzo mismo del congreso, él hizo una afirmación que yo diría era típica y a veces continúa siendo típica en ciertos círculos evangélicos, a saber que si hubiera suficientes convertidos al Evangelio, las cosas cambiarían en el mundo. Entonces la tarea primordial de la Iglesia, casi única, es la evangelización. Y tenemos más evangélicos que toman en serio el discipulado cristiano. Las cosas en el mundo, los problemas sociales, van a encontrar solución. Eso refleja una posición, yo diría, bastante individualista, una falta de reconocimiento de los problemas estructurales. Si se quiere, una falta de reconocimiento del pecado social, el pecado social, y la necesidad de bregar, encarar problemas que tienen que ver con las estructuras sociales, la manera en que la sociedad está organizada. En círculos evangélicos ha habido una influencia muy fuerte del individualismo occidental. Diría yo que el individualismo marcó desde el comienzo la obra misionera evangélica. Una de las
expresiones de ese individualismo fue la falta de una eclesiología adecuada, incluso en el tema de la eclesiología, para no hablar del tema social como tal. Aún hoy no abundan los libros de eclesiología en el mundo evangélico, aunque se ha avanzado mucho. Para quienes hemos tenido preocupación por los problemas de la sociedad y el lugar de la Iglesia en la sociedad, siempre fue una suerte de interrogante. ¿Por qué no hay una eclesiología más apropiada, más bien a la enseñanza bíblica y más pertinente a los problemas de la sociedad? La conclusión a que yo he llegado es precisamente que la teología evangélica en general estuvo muy marcada por el individualismo occidental. En ese congreso de Berlín en 1966 se pusieron, diríamos, los cimientos teológicos para un nuevo esfuerzo de evangelización a nivel mundial. A raíz de ese congreso hubo varios congresos regionales. Y yo no voy a hacer un recuento de todos esos congresos, porque no vale la pena. Solamente quiero destacar un congreso que se hizo en la ciudad de Bogotá en noviembre de 1969, lo que pasó a llamarse CLADE 1, Congreso Latinoamericano de Evangelización. Hay que decirlo, ese congreso tenía como propósito planificar la evangelización desde la perspectiva evangélica de todo el continente. Lamentablemente el congreso fue planeado mayormente por gente en Estados Unidos y se ofreció una suerte de estrategia para la evangelización del continente, pero desde fuera del continente. Hubo casi 1000 delegados de toda América Latina, especialmente del mundo evangélico conservador. Tuve también el honor de estar ahí, no para presentar una ponencia, pero para escuchar las ponencias, la presentación de múltiples ponencias. ¿Se tiene ponencia? Lo que nos asombró a muchos de nosotros fue lo que sucedió cuando uno de mis amigos que ha trabajado conmigo en todo el tema de la misión integral presentó su ponencia, Samuel Escobar. Samuel Escobar presentó una ponencia sobre la responsabilidad social de la Iglesia. Fue un evento la presentación de esa ponencia, y fue un evento porque hizo eco a muchas de las preocupaciones que había en el auditorio. Cuando Samuel Escobar terminó, hubo una ovación que duró 6, 7, 8 minutos. Entonces, de pronto, varios de los que estábamos ahí, que teníamos preocupaciones sobre la misión de la Iglesia como misión que incluye no solamente la proclamación del Evangelio en términos orales, vimos que en realidad había mucha preocupación por la dimensión social del Evangelio y que el terreno estaba fértil, por decirlo así, para una nueva siembra de otra perspectiva. Ahora debo decir esto: el Congreso se hizo en noviembre de 1969, como ya he mencionado. Durante esa década,
en círculos de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, un movimiento estudiantil, se venía cocinando otra teología. Una teología que hiciera honor a todo el trasfondo evangélico, tomara en serio las perspectivas evangélicas, entre ellas, por ejemplo, la necesidad de una conversión personal, el discipulado como un camino que hay que hacer bajo la soberanía de Jesucristo, la seriedad en el estudio bíblico, la seriedad en el concepto de una iglesia local en la cual los miembros se reúnen para entender su fe y para prepararse para la misión cristiana. En ese contexto fueron trabajándose ciertos temas importantes que tienen que ver con la responsabilidad social de la iglesia. La década de los 60 fue una década de años de mucho fermento revolucionario. Recordemos que Iglesia y Sociedad en América Latina surgió a comienzos de esa década, en 1961, en la primera reunión que se hizo en Huampaní, Lima. Ya se comenzó a publicar una serie de libros importantes que surgieron de Iglesia y Sociedad, donde se hacían planteamientos muy serios sobre la responsabilidad de la Iglesia frente a un mundo en estado de revolución. Pero en círculos evangélicos se miraba con mucha sospecha a esa reflexión de Iglesia y Sociedad. Sin embargo, hubo mucha reflexión, especialmente en círculos de este movimiento estudiantil que he mencionado, la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Yo fui secretario general de ese movimiento por varios años y durante esa década hubo varias reuniones de los secretarios de este movimiento en que tratamos el tema de la responsabilidad social de la Iglesia. Entonces, cuando Samuel Escobar presentó su ponencia en 1969, lo que hizo fundamentalmente fue resumir toda una reflexión, toda una caminada. Y eso halló eco en ese grupo de pastores representantes de todo el continente, con mucha preocupación, porque nuestros problemas no habían sido contemplados en la agenda en general de las iglesias evangélicas. La gran estrategia que se pretendía, que iba a tener su lanzamiento en Bogotá para la evangelización del continente, se esfumó, desapareció. Lo único que quedó de ese congreso fue una inquietud que luego germinó en lo que se denomina y existe hasta hoy la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Fue en ese congreso, durante ese congreso, que varios de nosotros nos reunimos para conversar sobre la necesidad de reflexionar sobre la responsabilidad de la Iglesia desde una perspectiva evangélica. Debo mencionar que cuando se hizo la primera reunión de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en Cochabamba, Bolivia, al siguiente año, diciembre de 1970, no había un plan respecto a
empezar una nueva teología, ni mucho menos. Se trataba simplemente de buscar maneras de reflexionar a partir de una posición evangélica en torno a los problemas, los serios problemas sociales en América Latina, con preguntas que en el contexto de ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, y en los comienzos de la teología de la liberación, que tiene su parentesco con ISAL, eran problemas que estaban preocupando a los iniciadores de la teología de la liberación. Básicamente las mismas preguntas. Pero desde una perspectiva diferente. No desde la perspectiva de una iglesia que se consideraba mayoritaria, desde la perspectiva de iglesias minoritarias. Porque una cosa es hablar de los cambios sociales a partir de una iglesia mayoritaria que por varios siglos predominó en el continente. Otra cosa es hablar de la responsabilidad cristiana desde minorías que por mucho tiempo fueron perseguidas. Hoy día las cosas han cambiado, y han cambiado mucho. A veces no sé si para bien. El crecimiento numérico de las iglesias evangélicas ha afectado muchas veces la calidad de vida cristiana en las filas evangélicas. En esa reunión que se hizo en Cochabamba, reunión inaugural de la FTL, se plantearon varios asuntos, pero el tema central era la autoridad de las Escrituras, por una sencilla razón. En el mundo evangélico se ha puesto mucho énfasis en la autoridad de la Biblia. Uno de los primeros teólogos evangélicos latinoamericanos, Alberto Rembao, mexicano, decía que a los evangélicos se los conoce como el pueblo que anda con la Biblia y el himnario bajo el brazo. En ese tiempo había mucho más estudio bíblico que hoy en círculos evangélicos. Entonces se encaró el tema a partir de esa premisa básica. Se publicó el libro en España bajo el título de La autoridad de la Biblia. Es un libro histórico, en parte por ser el primer libro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, pero en parte también porque ya se tienden ciertas líneas que apuntan hacia el redescubrimiento de las dimensiones sociales del Evangelio. En 1972 se hizo la primera consulta, ya no simplemente una reunión inaugural como fue la de Cochabamba, sino una reunión que tenía que ver con el comienzo de la elaboración teológica a partir de esta posición evangélica. Y es curioso, porque el título de esa reunión fue América Latina y el Reino de Dios. El Reino de Dios. El libro que surgió de ahí, que tuve yo el privilegio de editar, fue un libro que marcó la trayectoria de la Fraternidad Teológica Latinoamericana a lo largo de los años. Varios de los autores que luego escribieron, entre ellos, por ejemplo, Orlando Costas, muy conocido en círculos evangélicos y fuera de círculos evangélicos, presentó una ponencia muy importante sobre ese tema, el reino de Dios.
realmente fue una suerte de redescubrimiento del reino de Dios. Círculos evangélicos. ¿Por qué? Digo redescubrimiento porque en círculos evangélicos había primado un concepto futurista del reino. Un concepto futurista del reino. El reino va a venir y está distante. A propósito, se pidió al doctor Remigio Antonio Núñez que presentara una ponencia, porque la fraternidad desde su comienzo fue ecuménica, aunque no se usara mucho el término, porque a muchos evangélicos les asusta. Fue ecuménica, y tanto que otro de los invitados fue José Miguel Bonino. José Miguel Bonino, conocido en círculos ecuménicos y en círculos de la teología de la liberación, aunque en ese tiempo no tan conocido. Lamentablemente a última hora José no pudo asistir porque se enfermó, pero mandó su ponencia. Y su ponencia se incluyó juntamente con la ponencia de Emilio Antonio Núñez. Emilio Antonio viene de un trasfondo dispensacionalista, el seminario en el cual él enseñó por muchísimo tiempo, y creo que todavía da alguna clase de vez en cuando, pasados los 80 años, 87 años me parece. Es uno de los seminarios que han ejercido mayor influencia, especialmente en Centroamérica. El seminario teológico, seminario evangélico, no, CETECA, Seminario Evangélico Teológico de Guatemala. En ese seminario primó el dispensacionalismo. No sé cuántos de ustedes conozcan esa corriente, es una corriente bastante conservadora teológicamente, bebió de las fuentes de la Biblia Scofield y se puso siempre muchísimo énfasis en el carácter futuro del reino. El reino está en el futuro distante, no tiene nada que ver con la vida presente. En un dispensacionalismo extremo se llegó a decir que el Sermón del Monte fue dado para el reino que Jesús intentaba inaugurar, pero que no pudo inaugurar, porque fue rechazado por los judíos. Entonces el reino se pospuso. Así, porque se pospuso, la ley del reino, resumida en el Sermón del Monte, no tiene nada que ver con la vida cristiana en el presente. Ni siquiera podemos orar el Padre Nuestro, porque es parte del Sermón del Monte. Bueno, esa reunión resultó ser en muchos sentidos el comienzo de toda una reflexión en torno al reino de Dios. Y con el tiempo el reino de Dios se constituyó en el eje central de la misión integral. Porque las consecuencias para la vida práctica son tremendas. ¿Cómo ser ciudadanos del reino en el tiempo presente, en medio de los reinos de este mundo? ¿Cómo afirmar la soberanía de Jesucristo sobre la totalidad de la vida en un mundo que desconoce esa soberanía y donde hay muchos dioses y muchos señores que ejercen su soberanía, como dice el apóstol Pablo? En el mundo hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo.
interesante ver cómo a lo largo de los años varios de los miembros de la Fraternidad Teológica Latinoamericana han trabajado ese tema del reino de Dios. Ya no como un concepto exclusivamente futuro, relativo al futuro, sino como un concepto relativo al presente. Y como un concepto que tiene que ver con el ministerio de Jesucristo. Porque realmente ese fue el mensaje central de Jesucristo. Es curioso cómo estudiosos de la Biblia y el mundo de los estudios bíblicos académicos, sea cual sea su trasfondo, liberal, conservador, reconocen que ese es el mensaje central de Jesucristo. En los últimos 30 años aproximadamente, en círculos evangélicos a nivel mundial ha habido un redescubrimiento del reino de Dios como concepto básico, clave, llave para la teología y para la vida de la Iglesia. Yo debo decir, en círculos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana no ha habido una preocupación de elaboración teológica separada de la vida de la comunidad cristiana, de cada iglesia local. Tampoco ha sido la iglesia como tal. La iglesia como comunidad del reino de Dios. La comunidad que prolonga a lo largo de la historia la misión de Jesucristo, que es misión del reino. Si uno empieza con ese concepto básico del reino, tiene que encarar temas tan fundamentales como es el tema de la justicia, el tema de la paz, shalom, no meramente ausencia de conflicto, sino vida plena, el tema de la responsabilidad frente a la creación de Dios, el tema de la administración de los recursos de la naturaleza. El reino de Dios tiene muchísima riqueza. En el Antiguo Testamento tiene que ver con la intención de Dios de crear un mundo nuevo. Un mundo nuevo. No tenemos tiempo para elaborar el tema, simplemente para decir que las perspectivas veterotestamentarias del reino de Dios son esenciales para entender el ministerio de Jesucristo y su mensaje. No hay manera de entender el mensaje de Jesucristo centrado en el reino si uno no va al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varias características del reino de Dios. Curiosamente no se usa la expresión reino de Dios, se usa muchas veces el verbo Dios reina, Dios reina. Entre las características está esa, la justicia, entendida como una justicia reparativa, correctiva. Me dicen que tengo muy pocos minutos, entonces resumo. Esa reunión de 1972 fue fundamental. A lo largo de estos años se ha ido elaborando el tema, se ha trabajado el tema. En 1974 hubo un gran congreso en Lausana y algunos de nosotros tuvimos el privilegio de presentar una ponencia a nivel plenario. Y ahí surgió un documento que ha sido
una suerte de bandera para muchos evangélicos preocupados por la integración de la palabra con la acción, la teoría con la práctica, el pacto de Lausana. Y el pacto de Lausana refleja muchísimo del pensamiento que se fue fraguando en la fraternidad teológica latinoamericana. Hoy día se habla mucho de la misión integral. Lamentablemente no siempre se practica lo que se dice. Preocupa eso. Si vamos a hacer una evaluación diríamos esto: hoy es posible hablar de los problemas sociales y decir es parte de la misión de la Iglesia responder a esos problemas, es parte esencial. Pero una cosa es reconocer eso de labios para afuera, otra cosa es comprometerse con la situación en nuestros países. Y la situación en nuestros países ha empeorado, no ha mejorado, ha empeorado. Hoy hay más pobreza que nunca, hay más inequidad en el Brasil, en Argentina, en todo el continente. Estamos muy lejos de decir, de poder decir, realmente la Iglesia está haciendo un aporte muy rico a la vida en la sociedad. Lo único que podemos decir es, hay señales del reino, hay señales, hay gente comprometida, que están trabajando con sectores marginados de la sociedad, hay cambios que muestran un compromiso fiel al mandato de Jesucristo de hacer discípulos que obedezcan en todo a Jesucristo, pero estamos lejos de transformar el mundo. Es una visión que humildemente tenemos que mantener delante nuestro, y seguimos diciendo, hay un mandato central que resume la ética del Antiguo Testamento y que se prolonga al Nuevo. ¿Qué pide Dios de ti? Practicar la justicia, amar la misericordia y vivir humildemente delante de Dios. Muito bem. Tivemos um breve e profundo apanhado histórico do que nascimento do que chamamos hoje de teologia da missão integral. Nesse momento, dentro dessa perspectiva, dessa proposta de avaliação histórica da caminhada, gostaria de passar a palavra ao Dr. Fulvio. Bom dia. Primeiro eu quero dizer que eu sinto muito honrado de estar dividindo a mesa com o professor de Padilha. Deixa eu acertar aqui, por favor. Eu descobri os textos do professor de Padilha recentemente. Eu tinha ouvido falar dele a partir do professor Júlio Santa Ana, que foi meu orientador de doutorado, e eu fiquei realmente impressionado com duas coisas. É um texto da década de 70, né? Da qualidade e atualidade do texto, e segundo, o que me impactou mais é como eu desconhecia esse texto. Isto é, como é que no meu campo, no meu grupo, na minha comunidade acadêmica, nós não tínhamos a menor ideia desses textos. Há algo de estranho na América Latina, né, nas igrejas. E ouvindo agora, eu estava pensando novamente, são todos os temas, épocas, encontros, preocupações, desafios semelhantes da teologia da libertação. E o que passou?
Eu acho que existem questões muito de logística, por exemplo, a editora que publicou o livro do professor René, Ultimato, é isso? Que é o Reino de Deus, qual que era? Nem sei qual é. Temática. Não tem distribuição boa. Mas isso não é desculpa na minha biblioteca. Então, eu acho que nós temos algumas coisas que precisamos resolver, particularmente na parte da tarde, acho que deve ser objeto da nossa discussão. Então, eu quero, assim, primeiro dizer que é uma honra e eu vou tentar, brevemente, fazer um levantamento histórico da teologia da libertação, que é muito mais complexo, no sentido de que muitos grupos internos diferentes. Tá? Então, em pouco tempo, eu não vou ter pretensão de esgotar essa questão, mas com a finalidade de estabelecer diálogo, né, com a teologia da integral. A minha finalidade é levantar algumas questões para se estabelecer diálogo, ou facilitar o diálogo, ampliar o diálogo. Em termos de data, um pouco para quem não conhece, para a Igreja Católica, 1962 a 65, quando acontece o Concílio Vaticano II, é a grande mudança na Igreja Católica. Eu costumo dizer que é a reforma católica com 400 anos de atraso. Toda a discussão hoje em torno do Vaticano, teologia desse Papa e do anterior, é o que se faz com o Vaticano II. Dá para ver o peso desse encontro. Se o Vaticano II foi final de uma caminhada ou início de uma caminhada. Essa é a discussão. O que está ganhando é a ideia de que o Vaticano II é final de uma caminhada e pronto. E daí, a partir de como é final, então você volta para o meio para tirar a média e se retrocede. Toda a discussão da teologia da libertação é o Vaticano II abriu as portas e levar a sério um documento importante do Vaticano II, se chama Gaudium et Spes, que começa dizendo as alegrias e esperanças do mundo são as alegrias e esperanças da Igreja. O que o pessoal da América Latina, e de uma forma geral do terceiro mundo, tentou colocar, algumas pessoas tentaram colocar nesse encontro, foi que o mundo não é só feito de alegrias e esperanças. O mundo é também feito de muitos sofrimentos e angústias. Então, porque era um muito otimista, né? A Igreja Católica estava descobrindo o mundo moderno, o otimismo antropológico moderno. Essa preocupação mais específica com a pobreza, com questões sociais, vai ter uma repercussão no encontro dos bispos latino-americanos em Medellín, né? Conhecido como Encontro de Medellín, documento de Medellín. E dá uma certa legitimidade eclesiástica a uma corrente que já está também em efervescência, que é a teologia da libertação. E quais são, talvez assim, internamente no discurso teológico, duas grandes ideias. Uma é, o Deus que cria é o mesmo Deus que salva. Portanto, a história e salvação não são conceitos separados. No mundo evangélico era a discussão sobre se a salvação é no mundo ou não, que são futuristas. E outro conceito fundamental é que Jesus pregou o reino de Deus. Então, a semelhança, né? Então, vão aparecer diversas teses, livros sobre o reino de Deus católico. Uma coisa interessante, quem estuda um pouco mais aprofundadamente a história da teologia da libertação, o pessoal diz que o grande marco que estabelece o nascimento da teologia da libertação de uma forma mais clara, não é o texto do Gustavo Gutierrez, que é o texto mais conhecido, mas um pequeno livreto que o Guasman escreveu em Uruguai e foi publicado pelo Isal. Então, de novo, né, proximidade. Júlio de Santa Ana é que possibilitou. E nesse livro, o Guasman faz uma diferença entre teologia política, ou estabelece uma diferença entre teologia política europeia e teologia de libertação latino-americana. Então, ele coloca o seguinte, primeiro começa dizendo que se o tema da pobreza, de 30 milhões de pessoas que morrem não sei de quanto tempo, de crianças, dá uns dados, não se torna um tema central na teologia, a teologia não tem um tema sério, é um discurso vazio. E ele lembra o que um militante disse no encontro, que a teologia da libertação também nasce da efervescência da militância social dos cristãos, seja da ação católica,
cristãos pelo terceiro mundo, sacerdotes pelo terceiro mundo, cristãos pelo socialismo. Havia uma efervescência na década da Revolução, né? Ele diz, como disse um militante no encontro, precisamos salvar a teologia do seu cinismo. Isso foi assim, é uma das citações mais repetidas, talvez a frase, o parágrafo mais famoso do Guasma, que é: se os problemas reais, fome, miséria, exclusão social hoje, né, desemprego estrutural, não se tornam tema das preocupações da teologia, a teologia é cínica. E como diria Roland II posteriormente, se não libertarmos a teologia, sem libertação da teologia, não há teologia da libertação. Então, a diferença que Passman coloca é que teologia política europeia, ou teologia da esperança, Metz e Moltmann em particular, que estavam dialogando, são teologias com preocupações sociais, com a questão da justiça e história, mas são teologias que não têm prática. Ele diz, os europeus primeiro precisam ter todos os critérios estabelecidos para começar a discutir prática. Então, uma vez ele me disse, eu sou muito amigo do Hugo, fui aluno, discípulo, hoje amigo, né? Continua discípulo, vai ser mais amigo do que discípulo. Ele dizia, não dá para conversar com o Moltmann sobre política. Ele não conversa sobre temas históricos antes se ele não escrever já um livro de 600 páginas. Porque se ele não se sente seguro dos conceitos, ele não discute. Assim não se faz política. Então, assim, a grande diferença da teologia de libertação foi levar a sério essa coisa, esse tema que o professor René colocou no princípio, que é a relação entre teoria e prática. E não somente que a teologia estava em função da prática, ou discutindo questões da prática, mas teologia com preocupações práticas. Teologia a serviço das práticas de libertação dos povos. Então, a teologia não estava mais a serviço da igreja, não estava mais a serviço da evangelização, porque a evangelização era entendida como um processo de libertação dos povos, e a missão da igreja era implantar o reino. Então, não tem mais que discutir termos assim. Bom, direto naquilo que é importante. E aí, teologia de libertação precisa, eu quero colocar um ponto aqui, que é o seu forte e o seu fraco. Que a teologia de libertação trabalha com uma teoria da revolução. Então, tem claro o que é, por exemplo, um livreto que os irmãos Boff, Cordovez e Leonardo escreveram, né, onde ele define o que é ação assistencialista, o que é prática reformista e o que é prática libertadora. É uma redução assim, extremamente complicada, mas de qualquer jeito, você dá critérios de discernimento de ações. Então, possibilita que a indignação ética, que é lida agora não somente como indignação ética, mas é lida como experiência de Deus no encontro com o pobre, que é o que a teologia de libertação vai possibilitar aos cristãos que leem teólogos de libertação, a ler teologicamente sua indignação ética, mas também dá pistas de ação. Então, para você construir o reino, você precisa fazer isto. Esse tipo de ação que você está acostumado a fazer não são ações apropriadas por causa disso. Então, a teoria da ação e a ação prática é que vai diferenciar a teologia de libertação da teologia política europeia. Eu acho que esse foi o grande forte. Isso possibilitou que pessoas sem grandes conhecimentos teóricos, ao se identificar e sentir-se compromissados com o reino de Deus, fossem para fazer alguma coisa. Seja nas comunidades de base, né? E aí a comunidade de base vai descobrir Bíblia, né? E a comunidade de base se torna protestante. O grande problema do Leonardo Boff não tem a ver com marxismo, não é essa a questão. É que Leonardo Boff propõe uma eclesiologia protestante. Ele diz o quê? Onde está a igreja? A igreja está onde dois ou mais reunidos em torno da Bíblia se comprometem na luta pelo reino de Deus. Não tem mais pacto. Aí vem o Papa João Paulo II, escreve uma carta, que normalmente costuma escrever no dia do Padre, que é 4 de agosto, e diz: sem Eucaristia não há igreja, e sem Padre não há Eucaristia.
Então, no fundo, a libertação, a comunidade base se torna protestante. Esse talvez é um dos problemas. Quando você fica muito parecido com o seu concorrente, em vez de superar a ideia de concorrência, você aumenta a concorrência para dizer que não é igual. E aí eu gostei muito da chave que o professor me colocou, que é assim, eu nunca tinha pensado nisso. Teologia da libertação é uma teologia feita para a igreja majoritária. No início tinha protestantes, mas a partir da década de 90, começo de 90, fica profundamente católico. O Guasmo disse uma vez para mim, na década de 90, ele disse: teologia da libertação começa a entrar em crise quando se torna católica, e católica clerical. Aí começa a discutir problemas do clero, e não problemas do povo. Começa a discutir problemas do Vaticano, a pauta é estabelecida pelo Vaticano. Aí eles dizem, não sou mais teólogo da alimentação, não quero mais saber dessa teologia, fica discutindo o que o Vaticano impõe. Então esse é o comentário à parte. Então, é dizer, a comunidade de base vai para a Bíblia, vai para movimentos populares, o pessoal vai para o pastor operário, vai para o sindicato, vai para o partido, com o que você tem. Eu vou fazer ação libertadora. É claro que isso, com todas as classificações, cria um monte de problemas. Mas, de qualquer jeito, potencializa, canaliza. Porque sem isso, o discurso tem a responsabilidade social, assuma o reino de Deus, perde vigor para além da teologia, do livro. Agora, esse é o seu ponto fraco da teologia da libertação. Por quê? Porque assimila acriticamente, de uma forma muito ingênua, a teoria da revolução marxista, ou de inspiração marxista. E mais do que marxista, assimila a filosofia da história moderna. Não todos os teólogos. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. A minha tese de doutorado, que não teve respostas, só uma teóloga respondeu, se um dos problemas da teologia da libertação não aceita autocrítica, não coloca em público os problemas internos, ela foi mostrar assim, que há, no fundo, duas correntes básicas diferentes da teologia da libertação. Uma que assimila a filosofia moderna da história, o mito do progresso, e outra que critica o mito do progresso e critica o marxismo usando o marxismo. Então, a segunda corrente é o que chama de escola do DEI, Francis Fillmer, Hugo Astor, Júlio Santana e companhia. Só que o mais conhecido, Leonardo Boff, Gustavo Tchek, Libano, não fazem essa crítica, porque estão mais preocupados em criticar a teologia tradicional católica. E como Henrique Lambert não é um teólogo, ele é economista de formação e marxista, mas profundo conhecedor de Marx e de Weber, ele criticava o mito do progresso do marxismo. E ele dizia, Lenin, ele tinha muito, é um dos meus gurus, passei vários meses com ele. Ele dizia, Lenin, grande preocupação do Lenin, porque ele tinha estudado o Hegel em relação à Revolução Soviética, era cair no erro da má infinitude, que é, com passos finitos, chegar ao infinito. Então, a ação humana produzia a plenitude do reino da liberdade. E como Lenin tinha estudado no exílio, antes da Revolução, tinha estudado lógica de Hegel, ele tinha visto isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque uma boa parte dos teólogos de libertação e dos militantes das comunidades básicas e do que chamam de cristianismo de libertação acreditava que nós construímos o reino. Isso cria dois problemas práticos e teológicos. Primeiro, se nós acreditamos que construiremos reino, a instituição portadora dessa transformação é inquestionável. Enquanto se acreditava que socialismo soviético ou cubano eram instituições que realizariam o reino de Deus, você não pode criticar. Então, qualquer crítica a Cuba era censurável. Podia falar nos bastidores, mas não em público. Por quê? Não é porque é ingenuidade de Cuba, não. A gente precisa entender termos de marco de pensamento. Acredita que o reino é possível, como é que você vai criticar? Não acredita mais que a Igreja Católica vai fazer, que antes acreditava, os tradicionais acreditam na Igreja Católica, os revolucionários começaram a acreditar em Cuba.
Então, como vai criticar Fidel? Então, por exemplo, a Heriberto, quando discute democracia, rotatividade política, a Fidel é outra coisa. Por que Fidel é outra coisa? Por que Cuba é outra coisa? Por que Cuba é outra coisa? Porque é transcendental. Está acima do juízo histórico, porque é o que porta a capacidade do reino na história. Isso é verdade? Não. Brigando entre si, do que brigando contra o capitalismo. É de ver, eu fui do PT, a energia que gastava discutindo chega. Você perde, o inimigo perde de vista, porque o inimigo é quem pensa diferente de você, está perto de você. Isso também eu acho que refletiu na teologia da libertação. A dificuldade de pensar com os evangélicos. E aí, uma coisa que me encantou no livro do René Padilha, tem da Missão Integral, né? É que nesse texto ele mostra o sentido atual da linguagem apocalíptica. Porque os teólogos de libertação, os teólogos modernos, não sabem o que fazer com a linguagem apocalíptica. Porque a linguagem apocalíptica é vista pela razão moderna como uma linguagem mítica ultrapassada dos primitivos. Então, o que se faz com o texto do Novo Testamento? Você gasta um monte de páginas para tentar dizer que a linguagem apocalíptica, se aquelas ideias, as potestades, o espírito, não é aquilo, e fica. Mas o que está dizendo? Porque em 77 o professor René dizia o que os sociólogos dizem hoje da força impositora, determinante da cultura que move. E é uma coisa interessante, que poucos sociólogos, mesmo sociólogos de religião, não conseguem entender a ideia de Weber, lá atrás, que sociedades são movidas pelos espíritos. E acha que o problema do espírito não é um problema da sociologia. Né? E aí então, o que os sociólogos dizem dessa força que impulsiona, fascina, impõe, é o que Paulo chamava de potestade. Aí eu lendo esse texto, eu lembrei um velho texto do Hugo Assmann. Ele diz o seguinte: o uso de símbolos bíblicos em Marx, esse é o texto do artigo. Ele diz, Marx, Capital de Marx, tem um monte de citações bíblicas. Normalmente os marxistas não sabem o que fazer com isso. Ele não, Marx usou para poder ser entendido por aquele mundo cristão. Aí o Hugo disse, não, o Hugo também conhece Marx a fundo, ele disse, eu não ia usar tanto símbolo só para ser entendido. É porque Marx percebeu que no capitalismo o que é mais essencial, o que é mais poderoso é uma coisa invisível aos olhos. Que as categorias modernas, preocupadas com instituições, com leis, com dinâmica mecânica, não capta. Por isso Marx, que foi de uma família bíblica, ele é família de rabino, desde o século XIII, tem rabino na família dele, que conhecia profundamente a linguagem bíblica do Antigo Testamento, ele vai usar o método bíblico para captar a crítica central. Então, assim, duas coisas. O equívoco de achar que a religião, que nós somos construtores do reino, que é possível construir plenitude, e aí a dificuldade de lidar com quem pensa diferente e não saber o que fazer com a linguagem apocalíptica, ou essa mentalidade, mais uma mentalidade, a análise que os autores do Novo Testamento fazem, mas o que é mais importante, qual é o papel de Deus na transformação da sociedade se nós somos construtores do reino? Isso é um problema. Eu, assim, na teologia de libertação, isso é um autor meio marginal. Porque eu vivo enchendo o saco dos pessoal que, esse pessoal mais conhecido, gente, onde é que foi Deus? Não, porque Deus está regendo. Então, com a crise do socialismo soviético e queda do muro, então, os teólogos que identificavam o socialismo como o caminho da construção do reino tiveram que repensar isso e tentar sair da crise. Então, eu acho que há algumas crises e umas saídas equivocadas. Uma das saídas que o pessoal Setela fez bastante, e o pessoal Setela é influenciado por o pessoal de teologia de libertação, e também por o setor católico da teologia de libertação, que é a ideia de novos sujeitos.
Então, fala índio, negro, mulheres, crianças, como se esses não sujeitos fossem construir o reino que o sujeito pobre não conseguiu. Então você evade isso, dá uma volta no problema. Outros, não, o que aconteceu é uma coisa pequena, porque a história é muito mais longa, então tem duas formas de defesa. Como assim? O que Deus garantiu, então cai no fundamentalismo dogmático, repetindo frases bíblicas. Ou tipo Leonardo Boff, vai usar ciências modernas, diz, olha, até cientistas físicos, astrofísicos, biólogos dizem que é algo que move, daí vai para projetista inteligente. É interessante como quando precisa pega áreas que problema, porque tudo está de uma certa forma ordenado, então a história vai chegar no bem, porque se a história não terminar bem, a encarnação de Cristo foi em vão, porque aí eles sai da física, da evolução, pumba para a encarnação, para dizer que a crise não é Cristo. Eu acho que crise é crise. E não adianta, crise é uma oportunidade. É, mas pode ser uma oportunidade para o buraco. O pessoal acha que dizer que crise é uma oportunidade, resolve, é oportunidade de melhorar. Mas se não se fizer direito, se não assumir crise como crise, vai para o buraco. E fica falando um discurso que é totalmente inoperacional. Primeiro, como é que operacionaliza na prática esse negócio de que a história está movida pelo Espírito de Deus que leva à evolução? Teilhard Chardin. Como é que eu faço na comunidade? Segundo, a pergunta que eu fiz para o professor de marxismo. Primeira reunião de um grupo de estudo de marxismo no seminário católico, seminarista. Ele disse, socialismo chegará no Brasil, queiramos ou não, porque a história caminha para o socialismo. Essa era a tese clássica, né? Então eu perguntei, eu sou estrangeiro, a lei do estrangeiro proíbe estrangeiro de fazer política, por que eu vou arriscar meu pescoço na época da ditadura? Se o socialismo vai chegar de qualquer jeito, eu vou esperar. Ele levou um susto. Não, é que se você entrar, chega em 20 anos, se você não entrar, chega em 50. Gente, a história da humanidade tem dezenas de milhares de anos. 30 a mais a 30 a menos, para que fazer diferença? O grupo acabou, vai. A gente acabou e não. Obviamente eu fui taxado de reacionário. Que é levar a sério o mistério da iniquidade e o mistério de um Deus que se encarna e morre na cruz. Eu sou um católico, não muito católico, mas de vez em quando eu tenho inveja da certeza da fé dos evangélicos pentecostais, mas católico que passou muito tempo na universidade já tem mais problemático. Então, nas minhas crises de fé, o que me continua fazendo, me leva a continuar com teologia, é que o cristianismo tem umas ideias tão malucas, do tipo, Deus que faz humano e se deixa morrer não por outro Deus, mas por um ser humano e morre na cruz, é muito maluco. É muito estranho, mas muito genial. É brilhante, é umas sacadas geniais, esquisitíssimas. Daí que eu acho que tem algo. Com certeza tem algo de revelação. Então, pelo menos tem algo de revelação. Seu mínimo, não diga que esse é o máximo que eu peço, é o mínimo. Né? Nas minhas crises a gente aguenta o mínimo e depois daí reconstrói. Né? Então, no fundo, o que nós precisamos fazer é reconhecer que na história não dá para sair, não dá para chegar a plenitude, que é a crítica que Inquilano traz num livro importante chamado Crítica da Razão Utópica. Então, nós fazemos na história sociedades melhores, tentamos construir sociedades melhores, instituições melhores, igrejas melhores, como sinal antecipatório do reino de Deus que esperamos na parousia. Primeiro. Uma outra saída, que eu acho que tem também, é assim, vamos levar a sério o mundo real, concreto. Os pobres não são todos santos. E os pobres não serão libertadores. E, por sua vez, na boca, o senhor ficou chocado. Gente, se pobre tivesse capacidade de libertar o mundo, não seria mais pobre, já seria classe média.
É pobre porque tem dificuldade profissional, porque não teve acesso à educação. E não tem força política para defender orçamento. Pobre tem uma força ética. O clamor do pobre revela o clamor de Deus. Deus estou de pleno acordo, porque isso é que a Bíblia nos ensina. Deus se revela no clamor dos pobres, interpelando as pessoas de boa vontade a construir sinais do reino nesse mundo. E eu queria terminar, tem mais tempo, pouquinho de tempo, ler um trecho de uma freira, Nenuca, eu a conheci pessoalmente, de uma congregação de freiras muito maluca. Elas vivem como pobres, trabalhando nos pobres mais pobres. Elas, quando eu as conheci, moravam num cortiço no Paris. E elas fizeram uma reunião para ver se comprar uma estante para colocar os livros. E freira tem livros de Bíblia, teologia e tal. Seria ou não romper com o espírito de viver como pobre? Se pobre teria ou não estante de livros? Para ver assim, radicalidade pessoal. É claro que é um grupo que tem meia dúzia de freiras. O AF, não sei se vocês conhecem, a Organização de Auxílio Fraterno, de vez em quando sai nos noticiários porque trabalha com recuperação de mendigos de rua que vão para artesanato. Primeira cooperativa de catadores de rua foram as irmãs que conseguiram montar depois de 20 anos de trabalho com o pessoal para reconstruir a subjetividade. Ela diz assim: essa freira é a fundadora, está morrendo de câncer. Então as companheiras pedem para ela escrever a memória do grupo. E em 84 ela, num dado momento, diz assim: nas ruas ou debaixo dos viadutos, vive-se na sujeira, exposto ao sol, à chuva, ao frio, ao vento. Por causa disso, aflora em nós sentimento de incapacidade e solidão. É necessário colocar o coração em Deus e dispor-se a enfrentar qualquer tempo, seja em que sentido for. É só quando vamos criando amizades, quando a desconfiança se transforma na descoberta de que algo diferente está acontecendo, que nos sentimos melhor. Esse algo diferente, os pobres associam naturalmente com Deus. Chegam a reconhecer e abençoar a Deus por nossa presença entre eles. Mas para nós, as coisas não são tranquilas. A miséria é demais. Ela nos leva cada vez a questionar a paternidade de Deus. Como é possível o Senhor ser pai e permitir que aconteçam a seus filhos coisas tão terríveis? Ou terá Ele diferentes categorias de filho, os que podem viver e os que só podem morrer? Porque a gente percebe que não vai dar para libertar os cativos, mudar o ambiente, ainda vai levar muito tempo. Não será antes de mudarem as estruturas sociais. E isso, quando acontecerá? No fundo, todavia, sentimos que Deus quer mudanças. Qual é o modo de agir para ajudar nessa mudança que Deus quer? Enquanto buscamos resposta, vamos nos alegrando com um ou com outro que se liberta. Mas é tão pouco. Não fossem os rostos, os olhos, os sorrisos. Diante das angústias que conhecemos, ainda é difícil escutar a resposta de Deus aos nossos apelos para salvar esse povo escravizado. Malgrado tudo isso, a rua sempre foi a força maior, o modo de reencontrarmos nossa identidade, cada vez mais engajada na dureza dessa realidade, na participação do sofrimento dos mais pobres. Tanto em Recife como em São Paulo, partiu-se com fé e coragem para as nossas vivências. Rapidinho assim, ela sai de uma teologia tradicional. Soberania de Deus, entendido por Deus, tem controle sobre tudo. A vida mostra, não, Deus não pode ser assim. Daí ela passa para a teologia da libertação. Deus não controla tudo, nós vamos libertar o povo. Só que antes da crise do socialismo, o teólogo trabalha com livros e dando palestras. O povo que trabalha com o povo pobre é que sabe como demora. Então, a dificuldade leva ela a questionar a teologia tradicional e a teologia da libertação. E até a ideia de que os pobres dizem, mas você nos traz Deus, ela não consegue entender, não é tranquilo. Eu acho que é fundamental na reavaliação da teologia da libertação e da justiça integral, vamos a sério a crise, e descobrir uma coisa que eu gosto muito desse texto. O fundamento a partir do qual a gente sai dessa crise, aproveita a crise como oportunidade, o piso a partir do qual a gente tem a base para caminhar, senão a gente não escorrega, não é uma nova teologia, nem tradicional, nem liberal, nem moderna. É a experiência de encontrar Deus no rosto dos povos, nos sorrisos e alegrias dessas pessoas que experimentam Deus nesse encontro.
É claro que essas experiências espirituais precisam de teologias apropriadas para potencializar. Mas eu acho que é fundamental, uma coisa que está na teologia, no início da teologia da libertação e também nos textos da teologia da missão integral, é que o que nos move não é uma descoberta teórica. O que nos moveu e move e deve nos mover é a experiência espiritual de encontrar Deus no sorriso das pessoas pobres que, apesar de tudo, reconhecem a experiência da graça de Deus. Obrigado. Bom, extraordinário. Temos muito para pensar, muito mais para fazer. Vamos entrar no intervalo agora e voltamos em 20 minutos às 11h20. Ok? Vamos então reiniciar nosso diálogo sobre o reino de Deus na perspectiva da missão integral e da teologia da libertação. Um diálogo entre o Dr. René Padilha e o Dr. Júnior Mussum acerca das propostas libertadoras de ambas as teologias e, obviamente, seus erros, acertos e crises. Nesse momento, nós teremos 3 reações. Os protagonistas terão cada um 5 minutos para as suas respectivas reações, e logo após as reações a palavra volta para os debatedores, e após a tréplica do Dr. Padilha e do Dr. Jung, nós vamos receber e já passar a formular-lhes as perguntas da plenária. Então, enquanto a reação estiver acontecendo, se você tem alguma pergunta, você deve escrevê-la e fazê-la chegar até a mesa. Aí, porque nós só poderemos formular as perguntas que nos chegarem por escrito. Tá certo? Então, eu gostaria de convidar agora o professor Ziel Machado para apresentar a sua reação. O professor tem 5 minutos. Senta aqui, senta aqui. O microfone precisa viajar muito. Mas ele vai. Ele vai embora. Eu fico à sua direita. Mas vamos assistir. Precisa fechar a porta do fundo, senão o ar não vai fazer efeito. Pensei que era preocupado com o que eu ia dizer agora. Temperatura. Então, bom dia a todos. É uma alegria poder participar desse momento tão especial. Realmente um momento especial. Estar ao lado dos meus amigos professores. E eu quero levantar 4 perguntas relacionadas à avaliação histórica da caminhada. Eu quero direcioná-las ao professor René, imaginando que meus companheiros vão direcionar suas perguntas também ao professor René. A primeira pergunta que eu queria fazer tem a ver com a questão relacionada também com a surpresa do professor Júnior de descobrir o texto do René. Quer dizer, acho que mesmo no mundo evangélico, esse fenômeno da surpresa de descobrir o texto ainda não é frequente. Muitos segmentos do mundo evangélico continuam descobrindo
A gente gostaria que descobrissem mais rápido, mas ainda é uma frequência essa descoberta. Isso tem a ver um pouco com a questão da área de influência da missão integral. Eu acho que ela teve uma área de penetração relativamente considerável no que diz respeito ao que se condiciona, que se chegou a chamar de evangélicos históricos, chegou a gerar pautas para as igrejas protestantes históricas, teve uma menor influência no mundo pentecostal e uma menor influência ainda, ou quase nula, no mundo neopentecostal. Então, diferentemente da teologia da libertação, que conseguiu chegar no nível de articulação de influência até organizar as comunidades eclesiais de base, os tempos históricos de 6.000 comunidades eclesiais de base em todo o Brasil, a teologia da missão integral não conseguiu, de certa forma, esse mesmo alcance na sua área de influência, tendo dificuldade, mas ainda presente no mundo histórico, um pouco mais de dificuldade no mundo pentecostal e quase nenhuma presença no mundo neopentecostal em termos de formar agenda. Então, a minha pergunta é se o professor René pode nos ajudar a entender as razões desse processo. Uma outra pergunta tem a ver com a questão da articulação da própria missão integral. Andando pela América Latina, eu tenho visto que no contexto hispânico da América Latina, a missão integral teve uma capacidade organizativa muito maior em termos de movimentos estudantis, em termos de conselho de pastores, em termos de organizações e projetos de missão. O mesmo não aconteceu na realidade brasileira. A nossa capacidade de organizar em torno da missão integral, comparando com os nossos companheiros latino-americanos, é infinitamente inferior. E aí a minha pergunta é também se o professor René pode nos ajudar a entender o porquê disso e quais seriam as possíveis soluções para esse dinamismo. Uma outra questão que eu queria levantar é com relação ao diálogo. Se no primeiro momento a missão integral nasce com uma proposta de diálogo ecumênico, isso ficou bem presente no CLAD 3, como a gente teve lá aquela famosa mesa do CLAI, Conela e a FTL, o doutor Pastor Bagura de um lado representando o CLAI, Samuel Escobar representando a FTL, eu não me lembro bem o nome da pessoa que era do México representando o Conela naquele momento, mas foi um momento bastante interessante no CLAD 3 de diálogo, que não aconteceu no CLAD 4. No CLAD 4 o diálogo foi mais privilegiado em relação às igrejas pentecostais. Nós tivemos inclusive na programação representantes da igreja pentecostal falando na plenária, mas e aí eu fico me perguntando, né, se no primeiro momento a preocupação do diálogo estava mais voltada com a teologia da libertação, em algum momento essa preocupação parece que privilegiou o mundo pentecostal como seu interlocutor, e eu não vi, pelo menos não conheço, o segmento dessa abrangência de diálogo entre o mundo ecumênico, o mundo católico e o mundo evangélico de muitas vertentes, né? E se é possível a missão integral dialogar e como se dá esse diálogo com o neopentecostal ou pós-pentecostal, como se daria esse diálogo uma vez que essas igrejas são marcadas por um projeto muito independente, sua própria agenda. Então, como seria possível esse diálogo com esse grupo? Então, se no primeiro momento a teologia da libertação foi um parceiro privilegiado, eu me pergunto se nesse momento hoje a teologia da libertação continua sendo um parceiro privilegiado, ou o mundo católico continua sendo um mundo privilegiado como interlocutor para a missão integral. Eu acho que o fenômeno neopentecostal assustou tanto a tantos, inclusive o mundo evangélico, que nós temos, talvez, eu vejo que a missão integral tem se dedicado mais a dialogar ou a buscar entender isso e, de certa forma, a sua postura de diálogo mais intencional com os segmentos da teologia da libertação do mundo católico não tem sido tão presente na agenda, né?
uma outra questão, também relacionada com esse susto neopentecostal, que não foi uma coisa que podíamos prever naquele momento. Eu me pergunto se hoje, em termos dos trabalhos, das propostas, das pesquisas, se de fato ainda o pobre é a questão central da missão integral, ou se nós estamos mais preocupados em entender o mundo neopentecostal e o pobre, a questão do pobre e a pobreza ficou um pouco em segundo plano nos nossos esforços de compreensão da realidade. Então essas as questões da minha reação em 5 minutos, senhor presidente. Obrigado, Léo. Agora eu gostaria de convidar também para a sua reação a professora Gabriele Bregas. Bom dia a todos. Eu também me sinto muito feliz, honrada de estar participando desse momento, que sem dúvida é histórico. A minha relação com a teologia da libertação foi um pouco estranha, talvez, porque assim que o pessoal da minha igreja ficou sabendo que eu ia entrar na USP, fazer pedagogia, o comentário geral foi: cuidado, Gabriele, tem a tal da teologia da libertação zanzando por aí, que você vai perder sua fé. E aí a minha surpresa foi que quando eu cheguei no curso de pedagogia da USP, qual não foi a minha surpresa? Quando eu não ouvi absolutamente nada sobre teologia de libertação. E mesmo estudando em nível de mestrado e doutorado na mesma faculdade, eu fui conhecer um tal de Paulo Freire, né, que eu acabei estudando mais por conta do que por proposta dos próprios professores, e também mais por gosto do que por sugestão dos professores, um tal de Rubem Alves. Quando que eu fiz as relações, as conexões? Só muito mais tarde, quando eu fui lecionar numa faculdade em Londrina, chamada Sul-Americana, que eu fui descobrir que não só a teologia da libertação teve suas origens no protestantismo, pelo menos é isso que dizem nesse livrinho aqui, Teologia da Libertação, do Harvey Cohn e do Richard Sturz, tá? Eles dizem que todos pensam que a origem é católica, mas na verdade é protestante, que Rubem Alves, justamente, que eu admiro como educador, já admiro de longa data, por seus contos, uso da imaginação, foi um dos grandes, além do Asman e outros, um que católico, mas protestante, que foi expulso, enfim, mas um dos fundadores. Então a pergunta que me fica muito clara, né? Paulo Freire foi um educador, também se envolveu com a teologia da libertação profundamente, só que a associação que uma pessoa que estuda pedagogia dele com a teologia ficou totalmente no ar e perdida. E vice-versa. Quantos são os teólogos tanto da teologia da libertação quanto da missão integral, que eu também fui conhecer na Sul-Americana, e agora no Servo de Cristo aqui em São Paulo também tenho essa ênfase e posso continuar pesquisando sem ter medo de perder a minha fé, né? Então, a pergunta é: onde é que fica a educação nisso tudo? Tá? Se ela está na raiz, tanto da teologia da libertação quanto da visão da missão integral, onde foi parar a visão educacional nesse debate todo, qual é o papel que a educação tem para um teólogo, eu faço a pergunta para os dois, né? Tanto da teologia da libertação quanto da missão integral. Existem projetos educacionais, existem propostas de uma filosofia, de uma postura de formação no sentido cristão, no sentido de paideia, que é um sentido amplíssimo, integralíssimo, né, que envolve o ser humano como um todo, e um ser humano na ótica da criação, na ótica de como ele foi concebido pelo Criador. Existe isso ou isso se perdeu no meio do caminho? O que aconteceu com a educação
tanto numa linha quanto noutra. É só essa pergunta que eu tenho. Obrigado. Obrigada.